E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuária. E nesse vídeo eu gostaria de trazer aqui uma resposta para uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Como é que funcionam as instâncias dentro do movimento Renovação Carismática Católica? Como é que funciona? O que é o ministério? Qual é a diferença do ministério a nível estadual, a nível diocesano? Qual é a diferença entre o ministério a nível de Brasil? Qual é a diferença do coordenador diocesano para o coordenador estadual? Então eu gostaria de trazer aqui esse vídeo com essas respostas, né? Como que funciona a renovação carismática católica dentro de cada instância, tá? Então, se você está interessado nesse vídeo, você quer saber a resposta disso também, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar se você entender que esse vídeo é relevante para alguém. O movimento Renovação Carismática Católica é dividido em 4 instâncias: a instância de grupo de oração, a instância de diocese, a instância de estado e a instância de nação, que é o Brasil. Dentro dessas instâncias, nós temos 2 tipos de cargos. Nós temos os cargos eletivos e os cargos consultivos, tá? Eu vou explicar cada instância e como que funcionam esses cargos, né? Quem são os cargos eletivos dentro de cada instância e como que são os cargos consultivos dentro de cada instância. Vamos lá. Dentro da instância de grupo de oração, quem é o cargo eletivo? É o coordenador do grupo de oração. Esse coordenador é feita uma eleição, tá? Com todos os parâmetros, dentro de um estatuto, né? É feita uma eleição. Aí os servos daquele grupo elegem o coordenador. Por isso que ele é um cargo eletivo. Elege o coordenador. Quem são os cargos consultivos dentro do grupo de oração, dentro dessa instância de grupo de oração? São os ministérios que o coordenador, depois de eleito, ele convida. Então, o ministério de pregação, o ministério de intercessão, o ministério jovem, todos esses ministérios, eles são convidados. Então, são os cargos convidados, né, do coordenador eleito, né, do coordenador que ele é eleito. Então, os servos do grupo de oração são chamados de equipe de serviço. A equipe de serviço do grupo são todos os servos, né, coordenados por cada ministério e, por fim, pela coordenação, pelo coordenador do grupo de oração. O coordenador do grupo de oração, depois de eleito, ele também convida um secretário e um tesoureiro. Esses 3, né, constituem, então, a coordenação do grupo, tá? Então, na instância de grupo de oração, esses aí são os cargos eletivos e os cargos consultivos, e é assim que funciona a estrutura nessa instância de grupo de oração. Já na instância de diocese, né, o coordenador diocesano, ele também é eleito, tá? Então nós chamamos de presidente do Conselho Diocesano da Renovação. Esse coordenador diocesano, que é o presidente diocesano, ele é eleito por quem? Por aqueles cargos que foram eletivos lá nos grupos de oração. Então, dentro do Conselho Diocesano, né, nessa instância diocesana, nós temos o Conselho Diocesano e nós temos também o Conselho Pleno. Como é que é isso? O Conselho Diocesano é composto por todos os cargos, né, tanto os consultivos como os eletivos. Já o Conselho Pleno, ele é composto pelos os cargos eletivos apenas, ou seja, o coordenador diocesano, o presidente diocesano, ele é eleito, né, pelos coordenadores de grupo de oração. Os coordenadores de grupo de oração foram eleitos lá pelos servos dos seus grupos de oração. Então essas pessoas, tanto o presidente diocesano como os coordenadores de grupo, foram eleitos. Então eles compõem o Conselho Pleno. É deles que sai o voto, é deles que saem as decisões. E o coordenador diocesano, né, o nosso presidente diocesano, pode convidar pessoas para articular os ministérios na diocese. Então, o coordenador do Ministério Jovem na diocese tal, ele é um cargo consultivo, ele não foi convidado, ele não foi eleito, né? Então, na hora de votação, por exemplo, nós escolher um novo presidente, o cargo consultivo ele não vota. Só quem vota são os cargos eleitos, né, os coordenadores de grupo de oração, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Na diocese, nós temos os cargos consultivos, que são os coordenadores de ministério, comissões e tudo mais. E nós temos os cargos eletivos, que são os coordenadores de grupo de oração, mais o presidente diocesano. Vamos agora para a instância estadual. Na instância estadual, nós temos os cargos consultivos, que são os coordenadores de ministérios, né? Os coordenadores de ministério, comissões e outras coisas mais.
E nós temos também os cargos eletivos, que são o presidente estadual do movimento, mais os coordenadores diocesanos eleitos. Vocês percebem que tudo vem de uma eleição? Os cargos que são eletivos, eles se alimentam e é deles que saem todas as decisões. Então, ou seja, o coordenador, o grupo de oração, que é o meu Parresia, elegeu agora, esses dias, né, final de semana agora, o Rodrigo. O Rodrigo foi eleito e ele vai compor o conselho diocesano pleno. O Rodrigo, ele vai votar, né, para a presidência diocesana e vai eleger uma pessoa. Nesse caso aqui na minha diocese, na arquidiocese, é o Hugo. O Hugo, ele vai fazer parte do conselho pleno do estado. E é o Hugo também, por ele ter sido eleito, ele que escolhe, ele que vota também, né, o presidente estadual. Então, o presidente estadual, junto com os coordenadores, os presidentes diocesanos, compõe então o conselho pleno do estado, tá? Pode ser o seu estado aí, o meu estado é o estado de Tocantins. Aqui nós temos só 5 dioceses, então são 5 presidentes mais o presidente estadual. 5 presidentes diocesanos mais o presidente estadual. Então, isso é o Conselho Pleno. O Conselho Estadual, que eu faço parte ainda, né, como Ministério Jovem, eu coordeno o Ministério Jovem, é todos os ministérios, todos os coordenadores de ministérios, né, mais o Conselho Pleno. Então, isso é o Conselho Estadual. O Conselho Pleno é o único que vota, que toma as decisões mais acuradas, né, vamos dizer assim, do movimento a nível de Estado. E como que funciona, então, o movimento a nível de Brasil? É muito parecido, tá? Só que tem algumas diferenças, né? O Conselho Nacional, ele é composto pelos coordenadores estaduais, os presidentes estaduais, que foram eleitos. Aí você pode pegar lá da escadinha, né? Primeiro elegemos o coordenador do grupo elege o presidente diocesano, o presidente diocesano elege o presidente estadual, e o presidente estadual compõe o Conselho Pleno a nível de Brasil. Então, o Reniesa, que é o nosso coordenador estadual hoje, ele compõe o Conselho Pleno do Brasil, que são 27, né? São 27 coordenadores estaduais. Esses coordenadores estaduais votam, né, em um presidente nacional, que no caso agora foi o Vinícius, que foi eleito, e aí você contempla o Conselho Pleno. É desse Conselho Pleno a nível de Brasil que toma todas as decisões, né, a nível de Brasil. Aí é claro que quando ele se reúne, são 5 dias, eles discutem, eles pensam, né, eles rezam, escutam Deus para tudo que Deus tem para fazer. No Conselho Nacional também nós temos os cargos consultivos, que aí incluem comissões, que aí incluem coordenadores de ministérios, né, e algumas secretarias, né. A diferença do Conselho Nacional é que tem algumas secretarias a mais, porque é um trabalho a nível Brasil, então precisa de mais pessoas, tá? Então, é assim que funciona, né? Então, esses cargos consultivos, que são os coordenadores de ministério e comissões, eles são convidados. E para eles serem convidados, eles não fazem parte, né? Eles não tomam decisões a nível de voto. Eles podem até sugerir alguma coisa, mas eles não tomam nenhuma decisão com o voto, tá? Com o voto. Então, isso é muito interessante, né? Você entender que existe uma instância a nível de grupo de oração que vota, né, que toma decisão. Essa instância, ela elege uma instância a nível de diocese, que elege uma instância a nível de estado, que elege uma instância a nível de Brasil. Em algumas realidades, existe algumas outras instâncias, como coordenador de cidade, né, como coordenador de forania, né. Isso são casos à parte, são casos, não à parte, mas casos raros, né, dentro do movimento, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado a entender como que funciona toda essa engrenagem. O nosso movimento, graças a Deus, é muito organizado. Eu fico muito feliz por isso, e foi isso que me fez me apaixonar muito, né, pela renovação carismática católica, porque é muito organizado, né? Existe uma rede aí de pessoas que está envolvida tanto na instância de grupo de oração, diocese, estado e também a nível de Brasil. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria talvez de trazer aqui um vídeo, porque agora está grande já esse vídeo. Qual é a diferença entre você coordenar um ministério a nível de grupo de oração e você coordenar um ministério a nível de estado, tá? Existe uma diferença. O coordenador do Ministério Jovem, lá no meu grupo de oração Parresia, ele tem uma forma de trabalhar, e eu que coordeno o estado tenho uma forma de trabalhar. Se você deseja que esse vídeo chegue aqui no canal, coloca aqui nos comentários, tá?
e eu vou entender que talvez esse vídeo, algumas pessoas vão desejar, né, ver esse vídeo. Se não, fica aí por aí mesmo, e aí a gente segue o barco aqui com o conteúdo que a gente está propondo aqui para o canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar se você entender que é relevante para alguém, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.